Fala pessoal, aqui é Alan Lopes e nesse vídeo eu vou te explicar como conseguir um emprego do jeito certo, tá? Sem simpatia, sem nenhum hack, sem nenhuma dica mirabolante aí, mas sim o que tu tem que fazer desde o primeiro momento, passando por cada etapa ali da seleção até realmente tu conseguir o emprego, tá? Então, se de repente tu é aquela pessoa que está esperando que eu vá te dizer uma dica milagrosa ou que eu vá te dizer aqui alguma informação secreta, esquece, tá? O que eu vou te falar aqui é o passo a passo, realmente dá trabalho fazer isso, mas é o jeito certo de arrumar um emprego, tá? Sem mentira, obviamente, sempre fazendo da melhor forma possível, é isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Então já aproveita, dá o curtir no vídeo aqui, se inscreve no canal para receber outras dicas como essa, tá? E aproveita e pega um caderninho para anotar todas as informações para garantir com que tu esteja seguindo cada um dos passos para conseguir um emprego, tá? Às vezes a gente acaba falhando em uma etapa ou outra e isso às vezes pode comprometer o sucesso na recolocação. Então pega o caderninho, aproveita para anotar tudo e vamos para o vídeo. E o primeiro passo para a gente conseguir um emprego, obviamente, é encontrar as vagas, tá? E aí a gente tem que se preocupar um pouco com as fontes de vagas. O que é isso, né? Onde vai estar disponibilizado essas vagas, é onde os recrutadores informam quais são as vagas, para que tu possa analisar se essas vagas têm a ver com o teu perfil e aí sim se candidatar. Hoje em dia eu acho que a forma mais fácil para tu encontrar vaga é através do Google, tá? O Google tem uma ferramenta que chama Google for Jobs. Eu vou deixar o link aqui e também um card explicando como é que tu usa o Google for Jobs, que para mim é a ferramenta que resolve melhor essa questão de busca por emprego, porque essa ferramenta já consolida todas as vagas disponíveis na internet em um único lugar. Então não precisa ficar procurando em vários sites de emprego, em vários sites de consultorias, nos sites das próprias empresas. É só ir direto nessa ferramenta do Google e buscar a vaga que tu tem interesse ali, tá? E aí tu já vai conseguir encontrar uma porrada de oportunidade. Então, para mim, essa é a busca fundamental aí, a forma básica hoje para tu conseguir encontrar um emprego que pouquíssima gente conhece e utiliza. Então, fique esperto aqui no card para dar uma olhada nesse vídeo. A segunda forma que tem para buscar vagas hoje, que é muito utilizada, é o próprio LinkedIn, né? Se de repente tu não usa essa rede social, se cadastra lá, preenche o teu perfil. O LinkedIn ele funciona como um currículo na hora de tu descrever o teu perfil. Teu perfil fica com uma cara de currículo assim. E lá no LinkedIn hoje muitas empresas fazem todo o processo de recrutamento e seleção, desde a divulgação da vaga até a triagem dos currículos através do LinkedIn. Então é importante tu estar posicionado nessa rede social e procurando as vagas ali. É legal tu seguir as empresas que tu tem interesse, porque aí tu vai estar sempre tendo conhecimento de novas vagas que podem surgir. E a terceira oportunidade que tem de encontrar vagas é através dos teus relacionamentos, seja amigos, familiares, às vezes ex-colegas de trabalho, enfim, qualquer pessoa que você conhece. No fundo, quando a gente fica desempregado, às vezes a gente pode ficar muito envergonhado de falar para as pessoas que a gente está nessa condição. Mas na realidade o que a gente tem que fazer é justamente o contrário. Se expor isso, porque é normal a gente às vezes ficar desempregado por um período e compartilhar com as pessoas para que elas possam saber disso e, obviamente, elas possam ajudar a gente nesse processo. Às vezes tu fala com um amigo que trabalha em uma empresa e que nessa empresa, de repente, tem uma oportunidade que acabou de ser aberta e tem o teu perfil. Então, o teu amigo às vezes pode até te indicar. Então, é legal conversar com as pessoas sobre possíveis oportunidades, porque geralmente tem vagas escondidas ali, tá? Fique esperto. O segundo passo para tu conseguir um emprego, obviamente, é descrever o teu perfil de acordo com a vaga, né? Não adianta tu se candidatar para 1 bilhão de oportunidades se tu sempre vai estar se candidatando para uma vaga que não tem nada a ver com o teu perfil. Né? Aquela vaga que de repente pede o inglês avançado e teu inglês é básico. Não adianta. Às vezes, se a diferença é pouca entre o que está sendo pedido na vaga e entre o que tu tem de conhecimento, vale até a pena se candidatar e arriscar. Mas quando a diferença é muito gritante, esquece, tá? Tu não vai conseguir essa oportunidade. Então, tu sempre tem que alinhar o teu currículo ou o teu perfil do LinkedIn
ou os dois, depende como tu vai estar trabalhando aí o teu processo de recolocação, de acordo com essas oportunidades que tu vai se candidatar. E de preferência, filtrar mesmo essas vagas, tá? Geralmente quem tem resultado na conquista do emprego é quem filtra as vagas e se candidata só para aquelas que têm a ver com o seu perfil. É meio contraintuitivo isso, né? Afinal de contas, a pessoa vai estar se candidatando por um número menor de vagas, mas por ele estar se candidatando para poucas vagas, mas que tem tudo a ver com o perfil dele, a chance dessa pessoa se recolocar é muito maior. Então lembra sempre disso, de adequar as informações, às vezes, à vaga. Principalmente se tu, de repente, tem muita experiência profissional e experiências diferentes, experiências diversificadas ali, às vezes tu tem um perfil mais generalista, então é importante tu avaliar cada uma das vagas e descrever só as habilidades ou competências que realmente vão ser necessárias para essa nova oportunidade. Assim tu deixa o teu currículo com uma cara mais direcionada para a vaga de interesse. Eu sei que isso parece uma obviedade, enfim, todo mundo fala sobre isso, mas é assustadora a quantidade de currículos que eu recebo quando eu abro uma determinada vaga que não tem absolutamente nada a ver com o que eu estou pedindo. A galera ainda tem aquele comportamento, eu acho que de disparar currículo para tudo que é vaga, no desespero sai se candidatando para qualquer vaga que aparece, enfim, e isso pega meio mal, assim, né? Dá para ver que a pessoa só está desesperada na realidade. Eu nem sei se realmente ela está interessada no emprego ali, porque o trabalho que ela está fazendo é meio genérico, ela simplesmente está tirando para tudo que é lado, contando com a sorte. E a sorte nesse processo não vai funcionar, tá? Lembra do que eu falei no começo do vídeo? Esse aqui é um vídeo que eu vou te dar as dicas que realmente vão fazer diferença para tu conseguir um emprego. Aqui não tem hackzinho, não tem dica, geralmente envolve trabalho. E trabalho também é atualizar o currículo e o teu perfil ali de acordo com a vaga. E o terceiro passo é se candidatar para o maior número de vagas possíveis de acordo com o teu perfil. Lembra o que eu falei no passo 2, tá? Mas como assim se candidatar para o maior número de vagas possíveis? Porque assim, às vezes a gente fica meio acomodado durante o processo de recolocação e às vezes a gente acha uma vaga numa semana, se candidata e fica esperando a resposta. Aí na outra semana se candidata para mais uma vaga e fica esperando a resposta. Mas por que fazer isso se às vezes tu pode se candidatar para 50 vagas de uma vez só? Obviamente que vai depender um pouco da tua disposição, né? E também, obviamente, da região que a gente está falando. Que nem eu moro em Santos, São Paulo está muito perto, então se eu procurar vaga aqui em São Paulo para diferentes especialidades, eu sempre vou arrumar uma quantidade de vagas muito grande, tá? Mas, obviamente, talvez na tua região aí, tu tenha dificuldade em encontrar uma vaga que tenha a ver com o teu perfil. E aí, se isso acontecer, como é que tu consegue se candidatar para um número grande de vagas? Obviamente, procurando vagas nas regiões mais distantes ali. De repente, tu está procurando vaga só num raio de 25 quilômetros da tua cidade, mas às vezes tu vai ter que aumentar esse raio, procurar vagas às vezes nas cidades próximas, sabe? Num raio de 100 quilômetros, por exemplo, da tua cidade. Isso às vezes acontece, tem gente que fica muito incomodado porque quer trabalhar perto de casa e tal, mas dependendo da vaga e dependendo da região, tu não vai conseguir. Então tu vai ter que aceitar mesmo que ou tu vai ter que se mudar para conseguir um emprego, ou então tu vai ter que fazer esse trajeto de volta do trabalho aí com 1 ou 2 horas de trânsito, tá? Isso acontece. Eu, por exemplo, trabalhei 8 anos e eu pegava fretado e voltava para São Paulo todo dia. Era o preço que eu pagava para trabalhar numa empresa legal e construir uma carreira. Enfim, cada um sabe qual que é o preço que está disposto a pagar. E quando eu falo, quando o assunto é carreira, eu acho que tem algumas coisas que vale a pena pagar o preço, tá? Senão, tu sempre vai estar muito limitado a tua região, as condições aí, e às vezes tu nunca vai ter um emprego realmente legal. Uma coisa que é importante tu levar em consideração é que o processo de recolocação, ele quase que tem uma característica estatística, tá? Porque pensa comigo, quanto mais vagas tu se candidatar, obviamente vagas que têm a ver com o teu perfil, maiores são as chances de tu conseguir um emprego, concorda? Porque assim, pode ser que tu entre num processo seletivo que só vai ter gente muito boa, então talvez seja difícil tu conseguir uma vaga ali porque a concorrência está muito alta. Mas talvez em outro processo seletivo a concorrência é mais fraca e ali tu consegue uma vaga. Então por isso que eu falo, tenta se candidatar para o maior número de vagas possíveis, tá? Isso vai ajudar muito a tu conquistar um emprego.
justamente por causa desse fator estatístico. Isso vai acabar facilitando muito o processo. E o quarto passo aí já é quando tu começa a ser chamado para as fases de seleção, né? Que para mim uma coisa que eu sinto falta é a energia dos candidatos. Quando você entra num processo seletivo para participar, seja numa dinâmica de grupo, num teste técnico ou mesmo numa entrevista, deseje aquela vaga. Entre com vontade, com ânimo, com disposição, com energia. Isso é muito bem visto assim e pode ser um diferencial para tu conseguir a vaga, tá? Às vezes eu vejo muito candidato ainda participando do processo seletivo com baixa energia, com baixo ânimo ali, nem parece que ele está querendo a vaga. Então é importante tu entrar com essa energia. Quando eu falo energia, por exemplo, numa entrevista tu falar com um tom de voz mais animado, sabe? Às vezes um tom de voz com volume bacana, para o recrutador perceber que tu tá com vontade, que tu tá com disposição. A mesma coisa na dinâmica de grupo, né? Às vezes tem algumas dinâmicas que são muito, às vezes até constrangedoras, mas é legal tu se jogar na dinâmica de grupo e se permitir executar aquela tarefa que está sendo proporcionada ali da melhor forma possível, tá? Isso demonstra para o recrutador que tu tá realmente com essa vontade e isso faz uma baita diferença. Nem sempre quem vai ser contratado é o melhor profissional, é o mais experiente, às vezes não é o que se formou na melhor faculdade, mas às vezes vai ser o cara que demonstra maior vontade de trabalhar. E isso é muito importante, até porque tecnicamente a empresa consegue te pagar treinamentos, enfim, te desenvolver para que isso aconteça. Agora, vontade, comprometimento, engajamento são coisas que a empresa nem sempre consegue desenvolver no colaborador. Por isso, se tu demonstrar essa vontade, isso vai ser muito bem visto e pode ser o diferencial aí para tu conseguir a vaga. Ainda falando sobre o processo seletivo, é importante lembrar das regras básicas, né? Principalmente nessas fases de seleção presencial aí. Pelo amor de Deus, não atrasa, esteja alinhado às características da empresa, digo com relação à roupa, à imagem. Quanto mais alinhado tu se apresentar, quando eu falo alinhado é conectado à imagem da empresa. Então se a empresa de repente tem um jeito mais informal de ser, né, e os seus colaboradores trabalham, por exemplo, de calça jeans e camiseta, vá alinhado a esse tipo de roupa e aparência. Agora, se de repente a empresa é mais formal, aí é legal tu adequar também a tua roupa a essa formalidade, tá? E obviamente, estuda a empresa, saiba de qual vaga a gente está falando. Eu lembro de uma situação que para mim foi super constrangedora. Eu fiz uma pergunta para a pessoa, enfim, sobre um e-mail que eu havia enviado para ela, e ela simplesmente não conseguiu me responder porque ela falou que tinha recebido tantos e-mails naquela semana que ela nem sabia sobre qual vaga ela estava falando naquela entrevista. Então, assim, ela nem sabia de quais eram os requisitos da vaga que estava sendo trabalhada ali. Ela foi para a entrevista, não sabia qual era a vaga, não sabia qual era a empresa, não sabia quais eram os requisitos. Quase que eu perguntei, então o que você está fazendo aqui, né? Porque não faz sentido algum. A pessoa se perde no processo. É isso que eu falo às vezes de tomar cuidado no processo seletivo ali e entrar com energia, entrar consciente do que tu está fazendo, sabe? Com vontade de pegar aquela vaga. Se essa pessoa tivesse realmente com vontade de pegar aquela vaga, ela tinha estudado pelo menos 5 minutos antes de entrar na entrevista para saber qual que era a empresa que eu estava falando, qual que eram os requisitos da vaga, e não. Ela entrou na entrevista completamente despreparada. Enfim, é o que eu falo, fica atento porque isso pode ser uma baita gafe e pode te eliminar do processo seletivo e pode ser o que está te dificultando tanto para conseguir um emprego. E o quinto passo fundamental para tu conseguir um emprego é logo quando tu acaba ali, de repente, alguma fase do processo seletivo, seja dinâmico ou entrevista, que é de pedir feedback para o recrutador e avaliar o teu desempenho. Isso é uma coisa que eu não vejo ninguém fazendo e pode ser o pulo do gato para tu conseguir um emprego muito mais rápido do que tu imagina. Porque, primeiro que as pessoas não pedem feedback para o recrutador, e assim, pode ser que o recrutador não te dê mesmo, tá? Não estou garantindo aqui que o recrutador vai te dar um feedback, ele vai ser super legal contigo, mas assim, se tu não pedir também, tu não vai saber. Então, acabou a dinâmica, eu acho que vale a pena sim colar no recrutador e pedir um feedback, falar, pô, como é que foi o meu desempenho, o que você achou do meu desempenho, você viu algo que eu poderia ter feito melhor, enfim. A mesma coisa na entrevista, sabe? Nos minutos finais ali da entrevista, questiona o recrutador, fala, pô, o que você achou do meu perfil,
O que você achou do meu desempenho na entrevista? Você achou que eu fui claro? Você achou que eu poderia ter explicado algo melhor? Pergunta, porque ele pode te dar alguma informação útil. Para quê? Já que aquela vaga talvez tenha perdido. Obviamente para as próximas, né? Se tu fizer sempre pedir esse feedback, analisar teu comportamento e melhorar ele para os próximos processos seletivos, talvez em 2, 3 processos, tu já esteja com um desempenho muito melhor do que o primeiro processo. Então fica quase impossível tu não conseguir um emprego assim. Só que, de novo, quantas vezes tu já fez esse processo, né, de pedir feedback para o recrutador, avaliar o teu comportamento, fazer a lição de casa ali de desenvolver talvez melhor a tua comunicação com a entrevista, ou desenvolver melhor o teu comportamento ou atitude para a dinâmica de grupo, para que no próximo processo seletivo tu tenha um desempenho melhor. É difícil, né? A gente acaba não fazendo isso. Então, essa é uma dica bem importante. É quase que implementar um processo de melhoria contínua ali durante o processo seletivo. Eu sei que todos os meus clientes que aplicam isso, eles geralmente em 3 processos seletivos eles conseguem se recolocar. Então, é algo bem importante. Eu acho que é uma das estratégias mais eficientes para tu conseguir um emprego. Fica atento sobre isso. Eu acho que vale bastante a pena tu se dedicar e avaliar cada um desses 5 passos que eu comentei nesse vídeo. Espero que tu tenha anotado eles para tu poder fazer uma análise com calma aí. E caso tu tenha interesse em conhecer mais sobre como conquistar um emprego, o que você deve fazer, um processo detalhado, saber o passo a passo sobre tudo que tu precisa, desde como construir tua rotina, definir o objetivo, elaborar o currículo, atualizar o LinkedIn, quais perguntas existem numa entrevista e como tu tem que responder a cada uma delas. Enfim, se tu quer saber sobre tudo isso para conquistar um emprego, dá uma olhada no link que eu deixei na descrição desse vídeo, que lá tem o treinamento Rota do Emprego. Tá? É um treinamento que eu desenvolvi, que eu acabo ensinando para os candidatos tudo o que precisa ser feito para conquistar um emprego rápido e com eficiência. Sem simpatia, sem hackzinho ou sem dicas milagrosas. Aqui a ideia é trabalhar sobre o que é real, sobre o que realmente vai fazer diferença no processo seletivo. Então, se tiver interesse, clica e dá uma olhada.